Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas. São milhares de estarmando-se. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programa hoje para um pouco do fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Glória a Deus, nós estamos de volta ao curso Fé, módulo 1, Determinação. Nós estamos na 35ª lição, cujo título é As Tentações. E nós estamos vendo que essa arte diabólica de nos fazer duvidar de Deus é algo que tem conseguido tomar conta da vida de milhares de pessoas. A tentação é uma indução para o mal por sugestões do diabo ou da sensualidade. E tentar é o ato que o diabo faz, em que ele procura corromper a fé e a felicidade. E ele nos solicita para o mal. Nós estamos estudando o que a Bíblia diz sobre a tentação, porque tem muito a ver com a nossa vida. E se nós abrirmos os olhos, nós veremos que o responsável por fracasso em nossas vidas, o responsável por sofrimento, o responsável por tanta coisa ruim, é que um dia nós demos ouvido à tentação. Eu costumo dizer que o mal ele é pernicioso, de tal maneira que você nunca deve dar ouvidos a ele. Um dia que você empresta os ouvidos para o diabo, você já duvidou de Deus e você já está no vermelho com Deus. E quando a pessoa se encontra no vermelho com Deus, quando a pessoa se encontra dominada pela tentação, vamos dizer assim, já consumando o ato, ou ainda não consumou, ela já está praticamente na mão do diabo. O diabo já está operando nela bastante. É mais ou menos como uma doença. Quando o seu corpo sente o sintoma e você vai ao médico e ele diz, olha, você tem tal doença, ela não começou naquela hora. Ela já tinha se plantado em você há muito tempo. E nisso aí, se nós tivermos o nosso espírito recriado, estabelecido na palavra, o nosso espírito vai sentir muito antes do corpo sentir. E quando vier aquela tentação, nós já podemos amar e desfazer todo o mal em nome de Jesus. Há um ministério que se chama servir ao Senhor. E nós devemos praticar esse ministério. Ou seja, viver em comunhão com a palavra de Deus, servindo a ela, estabelecendo a vida sobre ela, tudo que fizermos devemos fazer sobre a palavra, para que a palavra cresça, desenvolva e nos traga o entendimento completo que nós tanto precisamos em nome de Jesus. Hoje, essa parte B, o título é A Tentação de Adão e Eva. Nós vamos agora estudar mais um pouco sobre essa tentação, que fez toda a desgraça que há no mundo. Eu vou ler para você o texto bíblico e nós vamos ver hoje a tentação em si. Foram 3 partes da tentação. Diz assim, Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento,
tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Bom, já basta para nós. Então nós vimos ontem, na parte anterior, sessão anterior, que o diabo chegou e disse, mas Deus disse, estava bobinado, Deus, que nós não podemos comer e nem tocar na árvore. Se você ler o registro bíblico, Deus não havia falado tocar, ela já acrescentou alguma coisa aí. E o diabo, então, já vendo que tinha ganhado a confiança da mulher, porque ela respondeu a ele, que ela deveria ter mandado ele embora e cancelado, ele então preparou o golpe maior. Você vai descobrir que toda tentação que acontece com você, se na hora que acontecer você já arrasar com o diabo, já soltar a sua autoridade e não permitir que ele tente você, que ele tente, você vai descobrir que você já tem metade do caminho ganho. O problema nosso é que nós damos atenção à tentação do inimigo. Eu tenho uma tia que me explicou uma vez, e eu até achei muita graça na hora. Ela disse assim, meu sobrinho, você sabia que a tentação, ela é igual um passarinho? Horrível, para com o passarinho. Disse, não, eu vou lhe explicar. Ela disse, o passarinho vem e pousa numa árvore, e você faz assim, shh, e ele vai e voa. Daí 10 minutos, meia hora, ele volta e pousa naquela árvore. E você faz, shh, e ele voa de novo. Depois ele volta. E ele sempre fica ali. Você espanta, ele volta. Mas se você pegar uma pedra e jogar nele, mesmo que você não acerte, naquela árvore que ele passou perigo, ele nunca mais pousa. E ela disse, assim é com a tentação. Vem aquele desejo ilícito e nós falamos assim, não, eu não quero. Ele voa, daí um pouquinho e volta. Você diz, não, eu não quero. Se no fundo você está gostando. Cada vez que vem você aumenta até um pouquinho mais daquele prazer. Se quando vier a tentação você disser, diabo, acabou, eu não aceito em nome de Jesus porque está escrito, você deu uma pedrada tão grande que aquele demônio vai embora. Pode vir um outro depois de tentar, mas aquele sabe que ele passou perigo, você usou a palavra de Deus. Eva fez exatamente isso, ela não usou a palavra. Então o que aconteceu? O diabo ganhou Eva. Ele disse, é assim que Deus disse? Aí devia olhar para ele, eu vou dialogar com você, diabo. Fora, eu só converso com Deus, não tenho nada com você. Mas ela foi e deu atenção. Ah, seu Satanás, ele disse que da árvore nós não podemos comer e nem tocar. Ele aumentou. O diabo disse, é aí que eu quero. Ela aumentou e disse, é dessa maneira que eu já ganhei. O que é que fez o diabo em seguida? Quando ela falou dessa maneira, ele disse o seguinte para ela assim, certamente não morrereis. Olha que afirmação. Deus disse que eles morreriam. E o diabo disse, não morrereis. Palavra de Deus de um lado, palavra do diabo do outro lado. E agora? Quem é que nos ataca e alguém diz, olha, não tem jeito? Então temos a palavra de outra pessoa de um lado e a palavra de Deus do outro lado. Em quem confiar agora? Bom, se Eva não tivesse dado ouvido ao diabo, ele não teria feito essa afirmação. O problema é que te dá ouvido. Veio o sintoma da doença temível e nós falamos, sim, eu acho que eu tenho essa doença. Desta vez o mal me pegou. E pegou. E nos subjugou. E nos amarrou e nos derrotou. Nós devemos estabelecer na palavra e dizer ao diabo, não, eu não aceito, eu não abro mão da minha bênção, fora que com você não há diálogo, com você não há nada. Mas nós não fazemos isso. E o diabo vem. E o diabo então faz até a afirmação. Diagnóstico, não tem cura. Falência. Casamento não tem jeito. Divórcio escrito. Deixamos o diabo agir, né? E se não tivéssemos deixado? Ele não falaria isso. Quando Eva falou, o diabo foi categórico. Certamente não morrereis. Mas só que o diabo, ele não fala a verdade. Jesus disse que ele é mentiroso e nunca se firmou na palavra. E quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio. Ele não tem condições de falar a verdade. Eva deveria saber disso, e já que ela caiu, ela devia dizer, pois Satanás, eu não quero conversa com você. Você está me levando a duvidar do meu Deus.
Você está dizendo que eu não vou morrer? Fora. Já não deveria ter dado nem ouvido a primeira vez. Mas deu, deveria ter pedido perdão. Falha um erro. E você que já tem feito coisa parecida, deve pedir perdão. Deus, me perdoa, por que eu já deixei outro assunto entrar no lugar da tua palavra? Olha, Satanás, eu não aceito, eu não dou esse direito, e bate em retirada. Ela não fez. E o diabo, então, com a maior cara de pau, e Deus diz que nós temos que olhar para o Senhor e ser salvo. Mas aparece aí um iluminado, um sábio, e diz, não, você não vai ter condição. Esse caso seu é um caso insolúvel. Não há solução para o seu caso. Não há solução para o meu caso. Mas quem é que lhe falou isso? Fulano de tal? Mas que autoridade tem o fulano de tal de duvidar da palavra de Deus? Ela diz que verdadeiramente o Senhor Jesus tomou as nossas doenças, carregou com as nossas enfermidades, e pelas feridas dele nós já fomos sarados. Então vamos estabelecer na palavra, reivindicar o que a palavra diz que é nosso, e não aceitar em hipótese alguma a tentação do inimigo. Mas nós não fazemos isso. Nós nos curvamos à vontade do inimigo, e o resultado, nós sofremos. Ia ter dito, não, Satanás, eu não vou me curvar diante de você. Mas ela não disse. Ele disse, certamente não morrereis. E ela ficou esperando mais. Entrou em ação o professor diabo. Que ensinamento sujo, porco ele traz. Meu amigo, o professor Espírito Santo nunca vai nos ensinar a mentira. Nunca vai nos ensinar o falso. Nunca vai nos enganar. Mas o próprio diabo ensina o que não presta. E Eva aceitou. Ele foi claro. Vós firme, certamente não morrereis. Não, seu Satanás. Olha como ele já estava distanciado. Então, as explicações, ele é perito nisso. Ele diz o seguinte: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Deu lição completa, curso completo. Ele fez com que Eva entendesse o lado que, segundo o diabo, Deus estava escondendo. E ele, que havia sido expulso do céu, por ser mau, por ser perverso, por ser sujo, estava agora prestando um grande benefício para Eva. O diabo nunca presta benefício a ninguém. Até as pessoas que trabalham para ele na feitiçaria, na bruxaria, são pessoas que vivem uma vida derrotada, são escravizados, ele é um mau patrão, e as pessoas que servem a ele só vivem na derrota. Deus sabe que o dia em que vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão. Puxa vida, nós vamos ter os olhos abertos? Vão. E aí ele deve ter dado uma explicação do que é ter os olhos abertos. E vocês serão como Deus. O diabo quis ser como Deus. Ele não conseguiu. Gado lei semelhante ao Altíssimo. Foi jogado por terra, perdeu tudo aquilo que tinha. Era Lúcifer, o portador de luz, e hoje é Satanás, o inimigo, o diabo, o acusador. E agora ele vem e diz: só basta comer o fruto, e os olhos de vocês vão se abrir. Vocês vão ter uma percepção das coisas que vocês jamais imaginaram. Vocês que foram criados à imagem e semelhança dele, serão exatamente igual a ele. Não vai ter razão nenhuma, não. Vocês vão conhecer o bem e o mal como ele conhece. Então, estava armado o laço. Vamos examinar o que é que Eva devia ter feito. Meu irmão, Eva já estava contaminada. Mas ela podia ter pedido perdão a Deus e dito: Deus, tire tudo da minha mente. Me perdoa por ter dado ouvidos ao inimigo. E ela foi consumar o mal. Quando uma pessoa adultera, nós sabemos que ela pecou. Mas o pecado dela não aconteceu naquela hora, não. Um homem e uma mulher se encontraram, foram para um motel, para um local assim, e tiveram um ato ilícito, um ato sexual ilícito.
eles adulteraram. Mas para eles, isso acontecem no domínio do espírito. Depois é que acontecem no domínio físico. O Senhor Jesus disse que quando se olha para uma pessoa do sexo oposto, com intenção impura no coração, já se cometeu adultério. A pessoa vai se entregando no pensamento, não quero, eu não posso, eu sou direito, eu amo a minha mulher, eu amo meu marido, e o demônio vem outro dia, através de uma conhecida, através de um caso, através de uma reportagem, uma revista, num programa de televisão, uma novela, não, mas o meu caso, mas Deus entende, a pessoa vai cedendo, ela já é uma adúltera, ela já começa a olhar para os outros com intenção impura, com desejos ilícitos, e de repente chega o dia inevitável, quando ela consuma o ato, mas o contrato já estava escrito, ela já tinha concordado com todas as cláusulas, só faltava ela passar a assinatura. Talvez você esteja agora me assistindo, e o diabo já tem feito isso com você. O diabo tem feito poucas e boas na sua vida, e você já está tomado pelo espírito do adultério, pelo espírito do fracasso, pelo espírito da derrota. E o que é que eu vou fazer? Levantar-se, tomar uma posição, exigir em nome de Jesus Cristo, pediu para Deus pelo que você já permitiu, porque o diabo já fez grandes coisas na sua vida. Não, Satanás, eu não lhe dou o direito, eu não lhe permito tocar em mim, eu quebro o seu poder e eu digo fora, 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 eu não vou aceitar em nome de Jesus. Pai, me perdoa. Porque esses sentimentos que você vai tendo, essas coisinhas que já tem, essas sementes, já é o pecado em si no campo espiritual. Você já está tomado pelo espírito do adultério. Ou do roubo. Missionário, eu estou na hora de fazer uma loucura. Não faça. Uma pessoa me diz que tem um embrulho para levar para fora, ganha $10 mil, tem uma pessoa que recebe no aeroporto. Não pega isso não, meu irmão. Não entra por esse caminho. Você vai chegar a um ponto que você vai ter vergonha de si. Jesus derramou até a última gota de sangue para você ser uma pessoa liberta, uma pessoa feliz. Eva poderia ter parado, chamado Adão e disse: Adão, eu fiz o que eu não deveria fazer. Adão deu ouvido ao diabo. Esse sujo disse para mim, se é assim que Deus falou, eu disse a ele que era. E ele então disse que nós não vamos morrer, e que Deus dava para nós, e quando comermos do fruto, nossos olhos vão se abrir, e nós seremos como Deus. E Adão, vamos pedir perdão, você me perdoa, eu já fui longe, mas eu não quero chegar lá. Mas ela não fez. Ela, movida pela curiosidade, o espírito da curiosidade tomou conta dela, e ela foi até a árvore. E nós vamos ver na parte C, na seção C dessa parte 2, que Eva fez exatamente o que não deveria fazer. Meu irmão, tentação não é para ser aceita. Tentação é para ser rechaçada. É para a palavra de Deus hoje. Suplique a limpeza pelo sangue de Jesus. Estabeleça-se sobre a palavra e diga: diabo, não, fora, porque eu sou de Deus, em nome de Jesus. Passemos para a parte C. Jovem Bites é uma série de crescimento espiritual para